Graça e paz. Já estou ouvindo a Manuela, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja para sempre louvado. Graças a Deus por mais uma noite que nós estamos aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos e irmãs para que nós façamos a meditação nesta noite, baseada aqui em Romanos, capítulo número 10, versículo 12 em diante. Romanos 10, 12 em diante diz assim: porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aqueles em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente. O seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube. Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação tola vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito mais atrevido e diz: eu fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Amém, Jesus. Querido Deus e Pai eterno, mais uma vez estamos aqui diante da tua gloriosa presença, carentes, ó Deus, de sabedoria, de unção e de sermos usados na sua poderosa mão. Por isso a ti peço, por meio do teu Espírito Santo, vem com tua unção sobre a minha vida e me capacita, Senhor, a ministração da tua palavra, para que todos que estão aqui nesta live me ouvindo possam ser edificados não pelas minhas palavras, mas pela palavra do Senhor na minha boca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, os ouvidos que ouvirão e os corações para que guardem a tua poderosa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, a gente sempre ouve, a gente sempre se preocupa com a condição da pessoa assim, se qualificar como salvo e outros desqualificarem como não salvos. É comum a gente ouvir isso, de pessoas dizerem assim, mas por que esse povo aqui é salvo? Por que a salvação veio a este povo? Por que não veio a este outro povo? Por que veio a esta pessoa e não veio aquela pessoa? E o apóstolo Paulo, sendo usado pelo poder do Espírito Santo, ele nos dá uma lição tremenda do que é a manifestação da fé, do que é a salvação por meio de fé e obediência à palavra de Deus. Porque ele coloca aqui esses dois povos que até hoje estão aqui manifestando a graça de Deus. Ele diz os judeus e os gentios, dos quais nós éramos, né? Todos nós éramos gentios, mas fomos conduzidos à condição de filhos de Deus, mediante fé, por meio da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a condição sine qua non, né? Um dizer jurídico, quer dizer, fora isso, não há outra forma. Fora isso, não há outra possibilidade de você alcançar a salvação. É somente por fé, né?
somente por crer na palavra de Deus e obedecer à palavra do Senhor. Então, a gente começou a ler aqui no versículo 12, porque ele diz assim, porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Então, ele já começa dizendo assim, olha, não há diferença. Se você, tanto faz você ser judeu, como você ser gentil. Se você invocar o nome do Senhor, você vai alcançar do Senhor graça. Né? E ele deixa isso muito mais claro ainda no versículo 13. Ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, a forma como ele deixa clara a condição de salvação. É por nascimento. Não é porque eu sou filho de crente, não é porque eu sou filho do pastor, não é porque meu pai é servo de Deus. Não, é mediante fé. Ele deixa muito claro isso. Quer dizer, só vai invocar aqueles que tiverem fé no Senhor. Ninguém vai invocar o nome do Senhor se não tiver fé nele. Né? Então, ele diz aqui. Aí ele diz assim, como então eles invocarão aquele a quem não creram? Quer dizer, ele está se referindo aos gentios que até então não tinham ouvido falar acerca de Deus, das manifestações e das maravilhas de Deus. Ele está dizendo assim, como crerão, né, aquele em quem, perdão, como invocarão aquele que não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Então, note bem, essas três perguntas, todas elas levam a um intuito. Nós precisamos, continuando até a palavra ministrada pelo nosso reverendo, né, Sebastião no domingo, a necessidade de pregarmos o Evangelho, a necessidade de levarmos a palavra de Deus às pessoas, à nossa família, às pessoas às quais nós precisamos e nós queremos que alcancem salvação. Irmão, só há salvação por meio de fé. Não há salvação por nenhum outro modo. Se não for por fé, por isso ele está dizendo assim, ó, como crerão, como invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ele continua com mais perguntas. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias, boas novas, né? De boas coisas, boas notícias de boas coisas. Mas, versículo 16, aí ele declara essa condição de diferença, né? Mas nem todos obedeceram o evangelho. Por isso, Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías, lá no capítulo 51, ele faz essa pergunta. E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Israel era esse povo que tinha todas as condições de crer na pregação, mas eles fecharam o ouvido. Eles não creram. Né? E aí ele diz aqui, no versículo 17, assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a única maneira de você ser salvo é crendo. E a única maneira de você ter fé, para que você possa crer, é ouvindo a palavra de Deus. Por isso, a necessidade de que saiamos e preguemos o Evangelho, que anunciemos boas novas a todos os nossos amigos, a todas as pessoas as quais conhecemos. É necessário, irmãos, é necessário, irmã. Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui desejamos que de pessoas que hoje ainda não alcançaram fé em Cristo Jesus e por isso não vivem hoje a condição de serem salvos, nós temos amigos, nós temos familiares que nós queremos muito que eles alcancem essa bênção. E só há uma maneira disso ser realizado, por meio da pregação e por meio da crença daquele que ouve. Então, ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ele diz assim, no 18, mas eu digo, eles não ouviram os judeus. Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra,
e as suas palavras até os confins do mundo. Porque, assim, isso aqui, o apóstolo, ele abre um leque grande de uma responsabilidade de todo ser humano. Irmãos, por mais que a pessoa seja descrente, eu vou dizer assim, até um ateu, por mais que a pessoa declare assim, Deus não existe, Deus não é possível. Assim, por tudo que foi criado, aí eu quero ler com vocês o Salmos, capítulo 19, que ele deixa isso muito claro, né? No Salmo 19, ele diz assim, no versículo 1 e 2, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde a sua voz não seja ouvida. Então, o salmista declarou assim: em todo o universo, a voz do Senhor é ouvida. Como a voz do Senhor é ouvida? Pelas coisas que ele criou. Ó, como é que existe? Acabou algumas horas atrás, acabou o dia. Entramos na noite. Olha, sempre, desde que Deus criou o mundo, existe noite e existe dia. Regularmente, nunca isso falhou. Porque Deus determinou, Deus ordenou. Então, pelas coisas que foram criadas, já há a pregação, né? Porque mesmo aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ele deve saber assim, poxa, como é que tudo isso existe? Como é que todas essas coisas acontecem regularmente, não falham? Alguma coisa superior, alguma força maior domina sobre tudo. E essa força, essa coisa superior, nós conhecemos e chama-se Deus, chama-se Senhor Jesus Cristo. E elas estão aí para que as pessoas possam ver que realmente Deus existe e Ele está vivo e operando em nossos dias, até hoje operando. E aí ele traz aqui uma referência, ele diz assim, vou ler novamente 18, mas eu digo, eles não ouviram, sim, verdadeiramente o som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube. Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com uma nação tola vos provocaria ira. Isso está escrito lá em Deuteronômio 32, versículo 21. Você diria aqui rapidamente com os irmãos. E quando Deus usou Moisés para dizer essas palavras. Eles me levaram a zelos com aquilo que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades. Eu os moverei a zelos com os que não são um povo. Eu os provocarei ira com uma nação tola, que éramos nós. Que nós não éramos povo, nós éramos tolos, porque andávamos seguindo qualquer coisa, adorávamos a lua, o sol, boi, vaca, seres humanos. Todos nós andamos na ignorância espiritual, até que Jesus apareceu para nós. E nós passamos a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, nós também fazemos parte de toda essa situação. Nós fomos chamados para termos conhecimento. E bem-aventurados são vocês, irmãos e irmãs, que creram na palavra, que abriram seus corações para que Jesus nele entrasse e fizesse em cada um de nós morada. E agora nós temos a condição de sermos chamados filhos de Deus. Antes éramos tolos, antes éramos uma nação que Deus não tinha conhecimento, mas passamos a ser o povo de Deus aqui na terra. Passamos a ser aqueles os quais Deus tem prazer. E eu e você fazemos parte disso. E há uma advertência aqui muito séria, vou procurar falar resumidamente, e que eu estava aqui meditando, que a gente passou grande perigo. Quando a gente, irmãos, pratica algo, um grande perigo, né? Em nós amarmos mais os mandamentos do que o Deus dos mandamentos. Eu sei que eu já vivi esse perigo, da doutrina ser mais do que qualquer outra coisa. Irmãos,
ela não é mais do que Deus. E Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. E quantos ensinamentos eu já ouvi, nós ouvimos, de que, olha, assim não, se a pessoa fizer isso, não tem salvação, não tem vitória, não tem libertação. Hoje eu entendo por essa palavra, Israel quis fazer mandamentos e até criou uma série de mandamentos que não foram dados por Deus. E por eles deixaram de amar nós. Eles deixaram de fazer aquilo que Deus havia ordenado. Os mandamentos não estão acima de Deus. O Deus do mandamento deixou o mandamento aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o maior dos mandamentos. Ele mesmo disse. Qualquer outro mandamento está abaixo desse. Então, nós precisamos ser observadores e obedientes à palavra do nosso Deus. E, para ir para o término aqui, ele faz ainda a citação, ele diz assim, mas Isaías foi muito mais atrevido, e ele diz assim, eu fui achado pelos que não buscaram. Fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Então, nós éramos esse povo que não perguntávamos por Deus, nós não buscávamos a Deus, mas o Senhor se fez ser achado por nós. Ele se revelou a nós. E essa revelação fez com que, quando a gente crê, nós podemos encontrá-lo. E vou repetir, bem-aventurados são vocês que têm encontrado em Deus a salvação. E para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, mas para Israel, versículo 21, ele diz assim, mas para Israel ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Que nós não caiamos nesse mesmo erro. Hoje Deus está estendendo a mão para mim, para você, para nós, para o povo dele, que hoje é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E que nós não caiamos no mesmo erro de alguém que viveu o privilégio de ser filho de Deus, de ser o povo de Deus na terra, mas que por orgulho, por vaidade, por desobediência, se afastaram de Deus, desobedeceram a Deus. E hoje eles não estão mais inclusos aqui. A gente sabe, nós não vamos entrar nesse mérito, que há toda uma situação envolvendo eles, mas hoje eles estão afastados da presença de Deus, por causa da incredulidade, por causa da desobediência. E nós corremos esse risco? Sim, corremos. Por isso, cuide da tua fé. Vigie constantemente. Cuidado, irmão, irmã, com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente vive. Por estas coisas, nós podemos amar a Deus ou declarar nossa desobediência. É por obras, é por palavras que nós agradamos ou desagradamos a Deus. Então, nós tenhamos cuidado para que não aconteça conosco o que aconteceu com o povo de Israel. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E que nós possamos ficar firmes até a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Fiquem na paz de Cristo. Amém. Amém,